lidando com as perdas para Deus mudar o ciclo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tenho aprendido com o Senhor que o ser humano não sabe lidar com o fatalismo quando este ocorre e lidar com as perdas. Quando elas acontecem em nossas vidas. E isso vai da coisa material mais inexplicável até a perda da pessoa mais importante de sua vida. É claro que existe diferença de perder algo e perder alguém. Porém, nosso mundo anda tão louco, com uma inversão de valores tão grande, que tem pessoas que dão mais valor às perdas materiais do que à perda de alguém mais chegado. Mais uma vez, o Senhor fala comigo através da história de um homem que aprendeu a lidar com as perdas. Ele perdeu tanto pessoas mais chegadas quanto bens, e isso com um detalhe: tudo aconteceu de uma vez só. Seu nome era Jó, um homem de bens, sincero, reto e temente a Deus. Porém, amados, como aconteceu com Jó, existem momentos em nossas vidas que somos provados na nossa fé em Deus. Muitas vezes, as notícias nos acometem e ficamos sem chão, sem saber o que fazer. Imagine quando elas vêm em sequência, como na vida deste homem, pois diz a palavra que quando o mensageiro vinha com uma má notícia, outro vinha com outra pior. Jó, de bem-aventurado e próspero, se tornara uma pessoa em ruínas, de escolhido a rejeitado, de abençoado passou, digamos, a amaldiçoado em pouco tempo. Parece exagero usar essas expressões, mas este é o sentimento de quem é acometido por uma avalanche de más notícias e perdas. Jó foi uma dessas pessoas que souberam assimilar o fatalismo e as perdas sem abandonar a Deus. Imagine você, se uma má notícia já traz transtornos enormes, imagine várias ao mesmo tempo. Jó tinha tudo para descrer em Deus, mas ele preferiu bendizer o nome do Senhor. Jó preferiu a morte do que amaldiçoar a Deus. Apesar do seu sofrimento aumentar, Jó preferiu não abandonar seu Deus. E mais, além do sofrimento, teve que ouvir acusações injustas de seus amigos. Aliás, quando somos acometidos de perdas e passamos por aflições, não nos faltam os conselheiros da parte de Deus. Resumindo, Jó suportou a dor de perdas de familiares, uma doença de morte, uma mulher descrente, amigos insensatos, mas acima de tudo, a prova de Deus. No começo não entendeu os porquês da prova, questionando até sua própria existência, mas ao final obteve conhecimento de Deus e êxito. É claro que não foi fácil para Jó enfrentar a tempestade, os ventos contrários do fatalismo que foi acometido, mas Jó conseguiu ver o ciclo mudar em sua vida. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito. Meditando na vida de Jó, podemos entender que não existe ciclo de evento contrário que dure para sempre. Os ciclos de eventos contrários na vida de Jó duraram um tempo, o tempo do propósito de Deus. Para todo propósito existe uma prova. Muitas vezes a intensidade da prova de Deus é proporcional à fé que possuímos nele. Creio que quanto maior a prova, maior o propósito que Deus tem para uma vida. No final, Jó entendeu o propósito de Deus sobre sua vida. A perda em si, no meio da prova, qualquer que seja, não significa derrota. Jó teve perdas, mas não foi derrotado. Se analisarmos bem quem saiu derrotado nessa história, mais uma vez foi Satanás. Sua acusação tornou infundada e o propósito do inimigo frustrado. Apesar de sua vida, Jó calou Satanás, conheceu a Deus mais profundamente, entendeu o propósito de Deus sobre sua vida e de quebra recebeu recompensas. Uma, ter se tornado confiável para Deus. A outra foi a restituição por Deus em tudo em dobro. E ao invés da vergonha, o Senhor deu a Jó dupla honra. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Assim como Jó, o Senhor quer mudar a sua sorte, mudar o seu ciclo.
Basta você entender a soberania de Deus e o propósito que Ele tem para a sua vida. Não tentar entender os porquês de tudo discutindo com Ele. Quem somos nós para discutir com o Todo-Poderoso? Mas para isso você deve entender que mesmo com Deus você passará por aflições, por tribulações, mas nele existe a paz que você necessita. Pois assim diz o Senhor: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jó entendeu a lição e a prova que Deus lhe dera, quando confessou diante de Deus que ele podia todas as coisas, e quando admitiu sua ignorância em conhecer a soberania de Deus e o propósito dele para a sua vida. Assim entendeu o plano de Deus sobre sua vida, lidando com as perdas e entendendo que diante de todas as coisas, provas e circunstâncias, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, seja nos momentos de alegria ou nos momentos de dor. Amados, não importa qual seja a sua condição, sua situação nesse momento, saiba somente uma coisa: somente Jesus pode repreender os ventos contrários de sua vida e as ondas de perdas que você foi acometido, pois só Ele tem soberania para isso. Se você foi acometido de perdas, saiba que isso é um ciclo, um vento forte que está passando, mas não durará para sempre. Nosso Deus não está dormindo, mas não fará nada fora da sua soberania, até que você confie de todo o seu coração nele, até que ele veja o propósito em sua vida cumprido.